Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno Chimarelli e hoje nós vamos falar sobre esses dois bancos. Tem um perfil um pouco distinto, mas os dois vêm chamando a atenção, especialmente dos investidores institucionais. Vamos falar aqui primeiro sobre o próprio banco Pine, código Pine 4, e também um banco estatal do Espírito Santo, o Banestes, código aqui BEES3, ou também pode ser o ticker 4. Interessante que os dois têm um comportamento bem distinto, né? Aqui a gente falando de 2024, a gente pode perceber que o banco Pine é um banco que tem as suas cotações assim mais ariscas, né? Então, por exemplo, aqui já subiu 13% em 2024 e o Banestes se comporta meio que muito parecido com um fundo imobiliário, até porque ele paga dividendos aqui, é um dos últimos. Na verdade, só existe três que paga todos os meses, né? Existe três ações na nossa bolsa de valores que paga todos os meses, né? E o Banestes é um desses. Convido vocês a conhecer cada um desses bancos, os seus prós, contras e também novidades, anúncio de dividendos, juros sobre capital próprio, itens imobilizados, entre outras coisas. Por exemplo, começando aqui pelo fato relevante do próprio Banco Pine, a gente pode observar aqui que foi deliberado ou aprovado dois pontos interessantíssimos. Por exemplo, distribuição de juros sobre capital próprio. Esse dinheiro vai cair já com desconto, né? Aproximadamente 15 centavos por ação, sujeito, né, à retenção, então 15% deste valor. E se você tem as ações, tome cuidado, porque até o dia 10 você tem que segurar. A partir do dia 11 de outubro, ou seja, deste mês, já opera como DataX. E para você receber é um mês depois, aproximadamente 22 de novembro. Então fique atento aqui para você não perder, caso você tenha, caso comece a negociar estas ações, perder aqui a data com junto com a data X. Outro ponto também interessante que foi anunciado é o aumento do capital social da empresa, né? Isso daqui gera até um efeito interessante, porque a empresa, como está tendo índices operacionais, índices de receita maior, se faz necessário aumentar o capital dessa empresa. Até para que ela possa ter mais margens de manobra na hora de emitir novos títulos, debêntures e coisas do tipo. Até aqui, quando a gente vê a proposição ou a justificativa do aumento de capital, eles deixam bem claro, olha, a administração tem por objetivo fortalecer a estrutura de capital da empresa a fim de continuar subsidiando o crescimento da companhia. E quando eles aumentarem aqui o capital nas devidas proporções de ação, ou seja, você vai ter que dividir o seu bolo com mais pessoas, ele vai fazer esse aumento de capital na razão aqui de cotação, né? R$ 4,43. Lembrando que o Banco Pine hoje opera por volta aí de R$ 4,60. Então ele está tendo uma queda franca, porque hoje, se você entrar, né, na verdade, a partir do dia 11, se você entrar aí na subscrição, você vai pegar bem mais barato. E para aqueles que têm o Banco Pine e quiser participar dessa subscrição sem perder, ter o fator corrigido, você também pode. Ah lá, você pode subscrever as suas ações com um fator aqui de correção, né? Para que o bolo aumente, na verdade, para que o bolo seja dividido por mais pessoas, mas você não perca a proporção aí do seu pedaço. Então é interessante você participar aí dessa subscrição. Outro ponto também interessante, quando a gente fala aqui em Banestes, a gente percebe outro ponto interessante. Banestes é uma empresa ou um banco, né, uma instituição financeira que tem bastante penetração, sobretudo ou somente no estado do Espírito Santo, e aqui eles estão colocando como se fosse um projeto aí de enxugar 32 milhões de reais aproximadamente, vendendo alguns itens imobiliários, ou seja, algumas agências desmobilizando boa parte do seu capital para que possa servir mais dinheiro, ser usado de uma forma muito mais efetiva. E já que a gente está falando de bancos, duas coisas você tem que tomar em consideração quando você analisa um banco. Primeiro, o próprio índice de imobilização e segundo, e mais importante, o índice de Basileia. Isso daí significa basicamente qual é a saúde do banco, a capacidade dele de honrar as suas dívidas ou o dinheiro que ele toma emprestado dos seus credores. E para você fazer isso é bem simples. Ó. Por exemplo, você pode digitar aqui, ó, Banco Pine Basileia. Dá um Enter. Aí você pode utilizar o próprio banco Data. Você vai navegar aqui e você vai ver quanto que é o índice de Basileia.
Veja que interessante, o Banco Central pede um índice de no mínimo 11, ele está com 11,7. Aqui marca amarelinho, né? Está meio que numa região de atenção, mas pelo menos ele não está abaixo de 11. Então, o índice de Basileia aprovado aqui, ou seja, a saúde financeira do Banco Paine, tranquilo. E a gente pode substituir aqui o Paine pelo Banestes, ó, Banestes. Dá um Enter. Olha lá, o Banco Banestes, vamos ver, já bem mais saudável, 14,7. Ou seja, a capacidade de honrar as suas dívidas, né? E o quanto que ele tem de ativo líquido, que seria o item imobilizado, é bem mais saudável aqui. Bem interessante, 14,7, muito parecido com os grandes bancos brasileiros privados, ok? Outra coisa também que eu gosto de observar é o seguinte, é saber se os controladores não estão se desfazendo das suas ações. Então, estou trazendo bastante informação rica e importante para você. Eu vou começar aqui pelo Banestes, vou pegar aqui em histórico, dados históricos insider, e quero saber se os controladores estão comprando ou vendendo. Se eles estão comprando, bom sinal. Se eles estão vendendo, mau sinal. E olha que interessante aqui no Banestes. Está vendo que os controladores, salvo esse último mês que teve uma pequena venda, compra, 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 compra. Eles só compram, eles começam a acumular. Ou seja, os controladores aqui, conselho administrativo, diretoria, eles estão só comprando as ações do Banestes, estão acumulando. Olha. Isso se estende até os últimos períodos, de quase 4 anos atrás. Bem interessante. Então, isso passa um bom sinal. Se quem está lá dentro, operando, vendo, se participando das reuniões, está comprando, é porque ele entende que é uma boa oportunidade. E a gente vai fazer o mesmo no Paine. Vamos ver, o Banco Paine já não é um banco estatal, já é um banco que tem um controlador definido. Vou vir aqui em dados históricos, insider, e vamos ver o que os controladores estão fazendo. Olha que situação diferente. Tome cuidado, olhos abertos. Venderam 1 milhão de ação, venderam 280 mil ações, 240, 100 mil, quase 600 mil, quase 400, 430 mil, 145 mil. Ou seja, olha só, estão se desfazendo das suas ações. Então aqui, controladores, conselho, órgão fiscal, os executivos estão se desfazendo das ações aqui de Paine 4, ok? Ponto interessante a ser observado. Outro ponto importante também para a gente ver é a questão das taxas de aluguel e do próprio aluguel. O Barsi sempre fala, né, que o novo indicador de preço do mercado é a quantidade de ações alugadas. Então, para isso, é bem simples também. Eu utilizo aqui o Invest Site e você vai simplesmente digitar o ticker da empresa. Vou pegar aqui Paine 4, vou descer aqui em opções de aluguel e posição. E se a quantidade de ações alugadas estiver muito alta ou crescente, isso daí é um perigo também, né? Para o ponto de vista de preço. Vamos ver. Bom, aqui está em termos bem razoáveis, pouquíssimas ações alugadas, o que deixa a gente mais tranquilo. Vamos ver se tem como ter uma dupla remuneração deixando as nossas ações de Paine alugada, porque é possível você receber um duplo rendimento só deixando as suas ações alugadas. Vamos ver quanto que está pagando. Poxa vida, olha que bela surpresa, pessoal, 7% de aluguel está pagando. Então, se você hoje tem Banco Paine, muito interessante você observar essa possibilidade aqui de deixar suas ações alugadas em custódia remunerada. Isso daqui, se a gente somar com os dividendos, vai passar de 10%. Tome cuidado que você pode ter bastante desconto da própria B3, da corretora e do imposto de renda sobre o aluguel dessas ações. Mas nesses índices de quase 7% é uma boa opção. Vamos ver se a mesma coisa acontece com o Banestes. BEES3. Vamos ver aqui a quantidade de ações alugadas. Percebo que tem poucas ações alugadas, um percentual muito, muito baixo. E vamos ver quanto que está pagando de aluguel. Aluguel de ação registro. Bom, está aqui ó, alguns contratos chegando a quase 10%, 5%, 10%, 5%. Como é uma ação que tem pouca liquidez, vai depender do contrato. Mas se você conseguir pegar algum desses contratos, mesmo que seja 5%, também já vai ajudar bastante. Então veja só, estou entregando ouro aqui para vocês, pessoal. Se vocês acham que essa informação é relevante e útil para vocês, deixa o like e também se inscreve aí no nosso vídeo. E para a gente concluir, vamos ver do ponto de vista fundamentalista se essas duas ações compensam, né? Ou seja, se elas estão caras ou baratas do ponto de vista de Graham e de Greenblatt. Para isso, nós vamos utilizar aqui o nosso painel inteligente de ações. Aqueles que queiram acessar o nosso painel inteligente, eu vou deixar aí o link na descrição e nos comentários. Então, eu vou vir aqui no nosso painel,
nós já estamos utilizando a nova versão do painel. Simplesmente venho aqui no ticker e digito em letra maiúscula BES3, pegar as ações do Banestos. Olha que interessante. Para Benjamin Graham, a ação pode chegar a 13,39. Ele acha que está barata, com 50% de potencial de alta. Só que para Greenblatt, ele acha que não está assim numa boa margem de preço, porque ele faz um equilíbrio entre o preço da empresa, que seria o Enterprise Value, versus o ROIC da empresa, o lucro somado a dívidas. Então, para ele, nesse ranqueamento não está barato, não há um consenso aqui. Então, nesse caso, o que a nossa comunidade tem feito é esperar cair até que esse indicador também fique barato. Vamos ver agora o Banco Pine. Vou pegar aqui, vou mudar para Pine 4 ou Pine. Esse daqui já tem um consenso. Preço justo de Graham, R$ 10,87, potencial de 124%. Está barata para Graham e Greenblatt, porque a ação dá um bom retorno e está descontada em relação a PL e também preço sobre valor patrimonial. Sem contar que existe um excelente yield. E a gente pode somar isso aos quase 7% de remuneração com custódia remunerada das taxas de aluguel. Então isso daqui pode chegar a quase 12, 13%. Pessoal, vou deixar o link desse painel aqui na descrição e também nos comentários. E se você achar que esse vídeo merece o seu like, vou ficar muito agradecido. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ajudar a que esse vídeo alcance mais pessoas. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.